Olá, eu sou a doutora Rita Ferrua, do canal Eu Auditor Médico, sou médica auditora há mais de 10 anos e hoje a gente vai falar nessa aula sobre o que são as diretrizes de utilização, as famosas DUT, que é uma ferramenta que o auditor não pode viver sem. Então vamos lá. Então, as DUT, elas são critérios estabelecidos pela ANS, onde o quadro clínico do paciente, a idade, sexo, entre outras características, precisam ser enquadradas em determinadas condições para que o plano de saúde custeie o procedimento. Ou seja, é um checklist que o paciente tem que ter exatamente aquelas condições pré-definidas pela ANS para ter cobertura naquele procedimento. E a gente encontra essas diretrizes lá no anexo 2 da RN 564 de 2021. Quais que são os objetivos quando a ANS criou as diretrizes? E claro, cada vez mais vão acontecendo novas diretrizes, procedimentos são incorporados, elas são atualizadas, né? Quais que eram os objetivos da ANS com isso? Um era orientar, né, os procedimentos, regulamentar e organizar o uso adequado dos planos de saúde por parte dos usuários. Então, as diretrizes, elas não deixam de ser um jeito de limitar a cobertura, o acesso a determinado procedimento. E elas podem ser tanto para exames, como para procedimentos ambulatoriais ou cirúrgico, bem como para medicamentos. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma diretriz de utilização para medicamentos. Então, a gente sabe que, de modo geral, né, os planos de saúde devem cobrir os medicamentos, qualquer medicamento, por qualquer via, quando o paciente está internado. Porém, quando o paciente vai usar em casa ou no ambulatório, a exceção são medicamentos que terão cobertura, né? Em geral, não tem. E onde que eu vou encontrar esses medicamentos que têm cobertura no cenário não internação hospitalar? Lá nas diretrizes de utilização. Então, essa, por exemplo, a de número 64, é a diretriz sobre os medicamentos quimioterápicos de uso oral, que o paciente vai usar em casa. Vale lembrar que não necessariamente uma indicação de bula tem cobertura. Então, por exemplo, aqui o abemaciclib é um quimioterápico que aqui no Brasil ele é aprovado tanto para adjuvância como para o cenário metastático do câncer de mama em algumas situações. Porém, a DUT, a diretriz 64, só incorporou para o cenário metastático. Então, como eu falei lá no começo, essa diretriz ela serve também para limitar a cobertura. Outro exemplo agora de um procedimento cirúrgico. A gente sabe lá pela lei 9656, né, que criou os planos de saúde, que os planos não precisam cobrir procedimentos estéticos. Entretanto, existem algumas exceções e uma das DUTs é exatamente sobre isso. Então, existe a DUT número 18, que é sobre a cobertura de abdominoplastia. Então, tem ali os critérios bem específicos em que situação o plano de saúde é obrigado a cobrir a abdominoplastia, apesar de ela ser um procedimento estético. E como que eu sei se um procedimento tem DUT? Porque às vezes a gente está auditando, né? Depois acaba que os procedimentos que a gente audita mais, a gente acaba decorando, sabe? Até a diretriz de código salteado. Mas às vezes se depara com alguma coisa nova, então que eu não sei se tem diretriz ou não. Então a primeira coisa sempre que eu vou fazer é checar se aquele procedimento ou exame ele tem cobertura, né? Então eu vou procurar ele lá no rol de procedimentos. E no rol, naquele PDF que a gente tem acesso ali liberado no site da ANS, ele vem assim numa tabela, né, com várias colunas e a gente vê que aquela última coluna ali, bem da direita, ela é sobre a DUT. Então, quando um procedimento tem DUT, tem diretriz, está assinalado ali, inclusive com o número da diretriz. Ó, então, vocês podem ver, deixei marcadinho ali, a abdominoplastia, e ele cita a diretriz que rege a cobertura desse procedimento. Na última coluna.
A outra maneira é, depois que eu tenho ali o anexo baixado, né? A gente pode baixar e salvar o PDF, eu posso fazer, né, um procurar ali, um Ctrl F e procuro a palavra que eu quero. Eu sempre oriento quem está começando a pelo menos passar o olho de vez em quando, uma vez, nesse sumário, onde tem todas as diretrizes. Hoje a gente já está em mais de 150 diretrizes, né? Então, como eu disse, obviamente eu não tem como decorar todas, mas pelo menos a gente tem uma ideia. Eu acho que eu já vi, por exemplo, ali, genotipagem para hepatite C, eu acho que eu já vi, eu acho que tem diretriz, é um jeito também, né, de lembrar que a diretriz existe. Então é isso, espero que tenham gostado dessa aula, acho que dá uma ideia geral sobre as diretrizes de utilização. Se você gostou dessa aula, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário ou sua dúvida aqui embaixo e segue a gente também lá no Instagram e no Facebook, que estamos sempre colocando novidades ali, além das aulas que a gente vai lançando aqui no YouTube. Obrigada!